Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Brunca, sou Solution Engineer da Broadcom e hoje aqui vamos conversar um pouquinho sobre como orquestrar complexidade de APIs quando a gente está falando sobre identidades junto com segurança, focado no mundo que a gente está incluso hoje aqui no mundo Open, né? Tem Open Finance, Open Insurance, e isso, sem dúvidas nenhuma, é o que vai vir agora durante os nossos próximos passos aqui em tecnologia. Primeiro, agradecer ao pessoal do evento pelo alto nível de apresentação, discussão, de informação. E hoje, bater nos próximos 30 minutos aqui, conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, como que a gente faz toda a junção quando a gente está falando de tecnologia digital, né? Algo mais disruptivo, algo moderno, uma plataforma moderna de gerenciamento tanto de APIs com federações de acessos, segurança, e claro, conversando sobre como juntar isso com o IAM, com acesso, né, com o PAN. Antes de ir direto ao tema, tem umas informações bem legais que que eu gosto de passar aqui. Para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está indo, para onde o mercado está indo. Obviamente, hoje o crescimento é algo que é o que a gente quer, certo? Crescimento tanto de receita, crescimento de mais negócios, Então, isso vem trazendo alguns pontos importantes. Uma de crescimento tecnológico, né? Outra como crescimento de business e outra a preocupação que a gente tem com a segurança, né? Esse é um ponto bem importante. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande de eu quero fazer uma transformação digital, eu quero focar na experiência do cliente, tem que ser extremamente conveniente para o cliente utilizar o meu produto, as minhas APIs, as minhas integrações de fato, tem que ser extremamente veloz, ou seja, meu time to market tem que vir bem rápido, é tudo que a gente deseja, né? Porém, onde fica esse risco, né? Sempre vai ter um risco. E hoje a gente tem um risco altíssimo, dada a velocidade, dada a preocupação que a gente tem com os clientes, principalmente para ter uma experiência legal de utilização dos produtos, das integrações, né? E esses são pontos onde talvez a gente possa esquecer alguns passos anterior, né? De pensar, beleza, eu tenho aqui meu ambiente, eu tenho meus clientes, tenho meus aplicativos, tenho minhas integrações, como que eu posso ter uma segurança à altura da velocidade que eu quero o meu negócio indo em frente hoje, né? Obviamente, o custo disso é muito grande, né? A gente vê projeções de quase 4 milhões de dólares no custo de uma simples, um simples problema de data breach hoje, né? Então, é preocupante. E como que a gente faz isso, né? De que forma que hoje a gente está preparado para responder à altura a esses tipos de incidentes, né? É interessante que dia após dia, semanas após semanas, estamos recebendo, a gente vê em portais, até portais de não tecnologia, uma pancada de informações de quebra de APIs, vazamento de informações sensíveis, cadastros de clientes de todas as formas, informações valiosas, redes sociais sendo hackeadas. Isso tem um custo muito alto, tanto de negócios, tanto de tecnologia, porque às vezes um problema desse de hackeamento pode trazer para a gente situações bem complicadas. Tem um caso bem legal da Jeep com a Nissan, onde
com carros autônomos e tudo mais, a pessoa conseguiria acessar todos os dados do carro a partir do celular. Legal, remoto, muito bem. Descobriram um problema de segurança, conseguiram fazer a invasão e dava para acessar todos os dados do carro remotamente. Então, é assustador e, ao mesmo tempo, traz uma motivação para a gente, aonde a gente tem que atacar agora esses problemas de brecha de segurança, tanto com identidades, tanto com APIs, quanto integrações, quanto cloud. Então, a salada de fruta hoje está formada. A gente precisa separar essas frutas ali e ver quais estão podres ou não para ser utilizadas. Então, principalmente aqui, em momento de uma velocidade muito grande, né, na junção de tecnologias, na convivência, nas integrações entre elas. Até tem um caso legal do Pokémon GO, né, onde encontraram uma brecha numa API e começaram a criar outros aplicativos também como se fosse Pokémon GO para achar os bichinhos mais rápidos e tudo mais, para capturar. E, na verdade, esses outros aplicativos estavam sendo mais utilizados que o próprio aplicativo original. Então, é algo que fala, não, mas estava prejudicando, teve uma invasão? Não é necessário. Foi pior, prejudicou o negócio, prejudicou a usabilidade, a experiência do cliente. E agora, entrando de cabeça aqui, principalmente no Brasil, o momento do Brasil de mundo open, onde a gente está abrindo os negócios, abrindo a tecnologia, abrindo as APIs, mais do que nunca, essa é uma realidade bem presente, né? Quando isso acontece, quando a gente tem um problema, uma brecha de segurança, um dos principais problemas é da onde surge isso, né? Então a gente fica sabendo ou pela mídia especializada, ou por quem cometeu o ataque, normalmente grande parte pela própria empresa, né? Pela própria empresa, porque hoje nesse mundo open a gente tem algumas opções de como mostrar esses dados, né? Se ele é público, né? Se eu tenho um portal do desenvolvedor, alguma coisa nesse sentido, onde você tem um catálogo de tudo que está acontecendo, das suas integrações, do seu negócio, das suas APIs. E outra, você pode ter algo mais privado, né? Onde você faz uma integração direto com um parceiro e tudo mais. E tem as privadas escondidas mesmo, onde existe até um determinado nível de acesso um pouco mais pesado para conseguir acessar, menos permissivo, que, claro, não é o maior problema, mas sim tem que ser cuidado de uma forma bem preocupante, inclusive. E a gente tem uma mais ainda, que são as APIs internas, né? Essas APIs internas, essas integrações internas, às vezes tem colocado menos valores nelas, porque, bom, uma vez que está interna, está dentro da minha rede, na minha zona de confiança, talvez é natural a gente se preocupar menos, mas esse é um dos fatores mais preocupantes hoje, porque quase 90% quando tem uma brecha de vazamento de informações, vem interno, né? Então, como que a gente consegue se proteger quanto a isso, né? Ter uma proteção end-to-end, a gente garantir que desde o aplicativo, desde o device da pessoa, utilizando até o final da minha cadeia de tecnologia, eu tenho uma segurança, né? Eu tenho uma forma mais assertiva de saber quem está utilizando aquilo, por quê, e quando, e se ele pode ou não. Esse é um desafio. Hoje temos como fazer isso, né? Esse é o ponto onde entra a parte mais de uma arquitetura, uma engenharia um pouco mais aprofundada, para você saber exatamente o que você tem de ponta a ponta, né? O mundo open, a ideia, desde quando iniciou, não é criar um puxadinho na sua infraestrutura, na sua arquitetura, para colocar ele lá. Não, a ideia foi, de fato, mudar essa visão, mudar esse ecossistema. Na verdade, começar por ele e adequar o resto agora.
Então, esses ambientes são bem modernos, 95% para mais já é cloud, é algo que a gente tem que se preocupar um pouco mais, porque está fora da nossa zona de confiança, certo? Que não é a nossa rede interna. E tem alguns pontos que a gente consegue fazer para garantir, principalmente garantir que essas informações, esse ambiente está um pouco mais seguro, né? Então, pega, por exemplo, o WASP Top 10, até 2015, 2016, não tinha nada sobre APIs em si, foi adicionado alguns pontos sobre APIs, e claro, as ferramentas de API Management, obviamente, obrigatoriamente tem que estar preparado para toda essa proteção, né? Porque por ali, principalmente por ser um ambiente público, a gente está falando de open, então vamos falar sobre ambientes mais públicos, é onde tem a maior finalidade ali de quem vai atacar, de quem vai tentar encontrar algum ponto de vulnerabilidade, conseguir ou não ter o sucesso nessa empreitada dia a dia, 24 horas, né? Esse é um ponto importante, né? E aí é o básico, né? A gente consegue seguir para um nível um pouco melhor. Para onde vai? Pô, a gente pensar no modelo mais de segurança, com integração, com federação de identidades, que esse é um ponto bem importante, inclusive para a convivência, né? Hoje é bem comum nesse mundo mais open, pega, por exemplo, o Open Finance, onde foram adquiridas até ferramentas de AM específicas só para o Open Banking, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma convivência do que já existe hoje dentro da companhia, do que está chegando agora. E por que a ideia, falando sobre APIs aqui, ter um centralizador, né, onde eu consigo federar aquela identidade para mais de um ambiente, mais de uma ferramenta, ter aquela convivência. Então, esse é um ponto crucial ali, onde a gente consegue ter essa convivência, ter essa integração e sem um dano muito grande à arquitetura, né? Onde eu tenho que federar até APIs, não é necessário. A gente consegue ter esse tipo de opção, né? Esse tipo de opção para poder trabalhar com qual identidade é melhor caber ali nesse ecossistema. Outros pontos bem importantes, a segurança dos ambientes cloud, como que eu faço essas implementações, principalmente quando a gente fala implementação de segurança, a gente está falando de OAuth, a gente está falando de OpenID, SAML, uma maneira mais simples e eficiente de ter todos esses pontos mais claros para quem está desenvolvendo, para quem está integrando. Isso hoje transparece bastante para a gente, porque uma vez que eu tenho o meu ambiente, meu front-end de integração, que é um portal do desenvolvedor, hoje é muito mais simples, assim. Eu tenho ali onde eu verifico tudo o que está acontecendo, né? Eu tenho todas as integrações, eu tenho as minhas chaves de acesso já por ali. Muitas vezes até o cadastro da identidade já é feito por ali também. Então, eu tenho menos trabalho, menos manualidades ali. Esse ponto é bom e, ao mesmo tempo, tem que ter uma atenção especial, né? Porque pode trazer alguns pontos que a gente não encontrou e não presenciou, principalmente nos projetos anteriores, nas outras integrações que a gente tivemos nesse tempo todo ali, né, de transformação digital. A gente está vivendo um momento bem interessante, né, onde está acontecendo a transformação digital, né, é algo presente, é latente hoje. Está acontecendo isso, a gente já está abrindo os nossos negócios, né, e ao mesmo tempo, como que eu faço para colocar isso tudo dentro de um ambiente mais seguro, né? Toda a confiança que a gente passa, por exemplo, por um Auth, para um social login, você garantir que aquela identidade ali está sendo segura por aquelas APIs, por aquelas integrações, e toda um segundo nível de autenticação que requer algo um pouco mais complexo, por exemplo,
quando a gente fala de biometria FIDO, onde eu tenho um servidor biométrico de fato, não a biometria apenas no meu device que eu estou utilizando. Então, esses pontos, a gente começa a falar sobre coisas bem além de apenas a identidade, apenas o API, a integração, o ambiente de exposição de um portal desenvolvedor, né? A gente já está falando de um servidor biométrico, a gente está falando sobre certificações externas, totalmente externa ao ambiente que a gente estava acostumado a ter, certo? Vai além, riscos de autenticação, como que eu subo esse risco, elevo o nível de autenticação que eu tenho dos meus serviços, da minha identidade, aí entra duplo fator de autenticação, os OTPs e tudo mais. Isso é algo bastante importante a gente ter sob controle hoje dentro desses ambientes. Um terceiro ainda ponto, bem importante no portfólio de segurança, pensar, obviamente, né, como eu falei agora, sobre uma autenticação mais avançada, no segundo fator e tudo mais, suítes de identidades, single sign-on. Então, um ambiente onde eu tenho uma integração facilitada, um ambiente de API, que eu tenho uma integração facilitada com todos esses outros aspectos, a gente já deu um passo à frente, né? Se eu tenho como controlar quem está tendo acesso privilegiado, principalmente não só controlar, mas também fazer um tracking disso, né? Então, ter todo esse ecossistema montado é bem importante. E quando a gente está falando de open, a gente está falando de um ambiente extremamente moderno. Essa é a ideia, né? Porque não é algo que a gente vai utilizar por agora para um projeto e isso vai morrer. Não, é o contrário. Esse é o ponto de partida do próximo nível que a gente tem de arquitetura. Então, o mais importante, tenho dentro do nosso ambiente todos os clientes, não importa quais eles sejam. Hoje isso para a gente não importa mais, mas obviamente a gente tem um ponto de referência. Obviamente, o device um celular, um smartphone, é o dispositivo mais utilizado. Então, é algo que temos que dar uma importância maior também, obviamente. Então, uma vez que eu tenho o meu ambiente numa DMZ, meus APIs gateways, meus gateways, está exposto, né? Está num ambiente mais inseguro, né? Entre aspas, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar um pouco mais. Como que eu garanto que eu tenho uma integração tranquila, sem fricção, normalmente, muito bom que seja assim, né? Porém, eu tenho uma integração com o meu ambiente interno, minha Trusted Zone, eu tenho todas as integrações com ambientes externos, principalmente nuvens. Então, ter um centralizador é mega importante. E faz total sentido também no momento que a gente pensa, beleza, eu tenho meu servidor de identidade, melhor dizendo, meus servidores de identidade, né? Eu tenho também meus data stores, eu tenho meus servidores WAF, que pode ser separado, né? Meus microserviços, meus outros ambientes APIs, tem mainframe. Olha só que complexo que virou a nossa arquitetura, que era client-server antigamente. Então, as camadas que foram entrando nesse meio tempo deixou mais complexo, deixou mais completo. Isso é bem importante a gente ter quando a gente está falando de o que é complexo e o que é completo também, né? Então, quando a gente está principalmente nesse ponto onde eu estou abrindo, né, mais o meu negócio, mais minha arquitetura, todas as tecnologias, como que eu faço essa governança também? Olha como complicado eu ter uma governança madura, uma governança efetiva em cima do ambiente mega complexo de integrações end-to-end. Olha só, eu tenho um device acessando uma informação e vai até o meu mainframe. O correto, o bom que seja um túnel, né, que passe de ponta a ponta, que não tenha nenhuma forma de ter uma intervenção no meio, de ter algum acesso que não seja do início do processo. Então, esse túnel, nosso SSL, nosso mútuo SSL,
que seja montado de uma forma que faça sentido, tanto para uma forma mais rápida, né, com velocidade, porém uma forma segura também, né? Todas essas proteções, de novo, proteções internas e externas, são um dos principais fatores que temos hoje que se preocupar quando a gente está falando de identidade, quando a gente está falando de integração de APIs, quando está falando de autenticação, quando a gente está falando de autenticação avançada, de convivência entre tecnologias e frameworks, que cada vez temos frameworks diferentes, seja nuvem, seja on-premises ou até híbridos. Como está preparado para isso, né? É algo bem complexo, principalmente quando a gente está colocando ali a velocidade na situação. Hoje, tem algumas coisas bem legais, por exemplo, o ideal do desenvolvedor é desenvolver software. Raramente a gente pega um perfil de desenvolvimento de software que tenha uma parte de segurança mais forte. Então, é algo complexo também de exigir hoje, né, dos desenvolvedores. Então, as ferramentas estão bem mais preparadas para isso. Por exemplo, eu tenho que desenvolver um app, né? Temos SDKs muito bem, com uma arquitetura extremamente segura, que faça sentido, simples, leve, que adiciona aí 60% a mais de velocidade no desenvolvimento, onde, de fato, você não se preocupa com a segurança, porque aquele SDKs com os frameworks estão já prontos para aquilo. Então, ter esse tipo de garantia que a gente está falando, em todos os espectros ali de integração e também de comunicação entre todas as fases do aplicativo, dá uma garantia muito legal para a gente, né? Dá uma tranquilidade que a gente não precisa se preocupar tanto em todos os pontos, né? Então, pensar que eu tenho SDKs para mobile, que eu tenho SDKs, por exemplo, IoT, né? Eu tenho SDKs pronto no portal do desenvolvedor, onde o meu cliente, o desenvolvedor externo pode se conectar e olhar lá exemplos de integração, de código. Isso de uma forma totalmente automática, sem esforço. A gente está subindo um nível ali de desenvolvimento, subindo um nível de integração. Eu acho que isso tem que ser olhado de uma forma bastante carinhosa, né? Nesse aspecto de integração. Um ponto que eu tocar nesse assunto de novo é a parte mais interna, é onde de fato eu tenho bastante preocupação, assim, porque uma brecha interna, normalmente o vazamento de informação é muito pior, é muito mais severo. Então, tudo que a gente pensou externo, por que não, e de forma até mais complexa, colocar internamente? Se preocupar com certificações especiais. Esse produto que você usa tem certificação FIPS 142, por exemplo, né? Como que é visto a parte de virtualização disso? A identificação, você faz federação de identidade, você tem os brokerings, a autenticação, a autorização tem segundo fator de autenticação internamente também, não só externo. A gente está pensando em tudo isso de fato? A gente está pensando no dado do cliente, nos dados. Olha só, LGPD batendo na nossa porta ali. A gente está se preocupando com dados sensíveis. Como que a gente vai proteger esses dados também? Em que túneis eles estão passando de integração? Túneis de API, túneis de compartilhamento de informação. Então, quando a gente coloca esse ecossistema lado a lado, segurança externa e interna, a gente vai ver que a interno pode ser que precise de uma atenção até um pouco mais acirrada. Externo, a gente tem o Office, a gente tem infinidades de ferramentas de segurança. Interno, às vezes a gente tem um usuário sem apenas. Então, é algo a se pensar e colocar na ponta do lápis ali o que faz sentido, né? E, obviamente, o que vai fazer sentido
vai ser aonde a gente tem menos risco, né? A integridade, os logins, muito importante. O que a gente está colocando como login de tracking? Quais os tipos de proteções contra ameaças a gente está se preocupando, estamos olhando. Então, esses pontos é algo internamente onde um API Gateway com identidade, com verificação do que acesso privilegiado quem está tendo e por que está tendo. Se a gente está olhando ali, se tem uma autenticação avançada. E tem um outro ponto bem legal, verificar também, tentar classificar, colocar risco para cada acesso, né? Por que não, né? Onde a gente tem a preocupação e a gente tem a missão, principalmente, de pegar cada acesso que tem, valida o risco. Da onde está vindo esse acesso? Ele é confiável? Ele é permitido? Né? Poxa, acabou de fazer um acesso aqui de São Paulo, 1 minuto depois estou tendo um acesso aqui do Espírito Santo. Eleva o risco, pede um segundo fator de autenticação. Né? Isso, uma ferramenta de API, junto com a identidade, hoje consegue fazer isso de forma extremamente automática, sabe? Então, esse ponto principal de verificação, principalmente da segurança mais palpável, né? E isso faz total diferença hoje. Segurança era alguma coisa muito underground, background. Tá seguro? Tá. Como que eu sei? Tá seguro. Hoje não, hoje a gente tem como medir segurança, né? Poxa, tive aqui de 10 mil acessos, 5 mil, olha, teve um risco maior de segurança porque o aparelho era roteado, teve um jump de localidade muito grande, olha, lugares que não deveria estar acessando porque a gente não permite na nossa arquitetura estar acessando, está tentando fazer acesso. Isso a gente consegue medir de forma mais assertiva hoje. Último ponto, não menos importante, como eu falei no começo, que não, os devices são os principais pontos que a gente tem que se preocupar hoje, que são os maiores acessos. Né? E outra, web, a gente está acostumado a mais de 30 anos, já 40 anos, a gente já sabe como tratar web, né? É bem maduro isso. Devices, mais ou menos, né? É algo que hoje a gente faz parte da gente, o nosso device, né? Então, como proteger isso, né? De uma forma que faça mais sentido, né? Então, a ideia principal é gerar um fator de identificação. Então, único. O usuário sempre vai interagir com o app, ele sempre vai rodar dentro do device, o device vai conhecer e vai ter um relacionamento com o usuário. Essa tríplice aí não tem erro. Estabelecer essa relação de confiança, isso a gente faz muito hoje tecnicamente, né? Quando a gente fala de, por exemplo, um mútuo SSL, a gente está tendo essa relação de confiança com o servidor mútuo e tudo mais. Por que não colocar isso também para identidade? Por que não colocar isso também para device, para o app? Então, ter toda essa tríade de segurança hoje faz extremamente mais sentido. Pensar numa autenticação, um step-up authentication, tem alguma uma quebra de confiança entre esses 3 pontos? Ok. A gente consegue medir isso e pedir por exemplo, se tem uma quebra ali no meio, ok, vamos lá, pede um segundo fator de autenticação, eleva o nível para esse cliente, para esse usuário que está utilizando ali nossas integrações hoje. Né? Então, resumindo, identidades e API hoje estão extremamente juntas, praticamente não dá para separar muito elas mais hoje, né? Porque a gente está tratando com mundos híbridos, então esse ponto vai ser latente cada vez mais, a gente vai ouvir falar disso cada vez mais, e tem que estar na nossa cartilha do dia a dia. E não tem dó, não tem desculpa para quando um problema acontece, fala, putz, não tinha pensado nesses fatores de segurança. Estamos todos aqui num evento onde tem experts de AM, de
integração, de segurança de fato, e essa é a mensagem. A gente está se preocupando, a gente está olhando para o todo, não só para um item único, ou seja, o item só acesso, o item só integração, o item só segurança. A gente está tentando habilitar o negócio de forma mais simples e mais segura para todo o ciclo de vida do negócio hoje. Então é isso. Agradeço a oportunidade de estar no evento. E, por favor, quem tiver interesse, acesse apiacademy.co. Esse site você consegue, inclusive, tirar certificações de segurança, de APIs, de integração gratuitamente. É bem legal. Encorajo vocês a conhecer. É isso aí. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.